Oi pessoal, Aurélia Vieira aqui para mais um vídeo do canal. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão tudo bem? Eu espero que sim. Eu tô com a minha colinha aqui porque hoje o conteúdo vai ser muito extenso e vai ser de um aprendizado muito importante para nós. E com essa troca de experiências, né, a gente vai crescendo e vai ajudando um ao outro, né? E eu aproveito aqui, para quem não é inscrito, já se inscreve para ajudar no canal. E dá aquele likezinho para ajudar também, ajuda bastante. E se você tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, que é do Ho'oponopono, que é essa ferramenta maravilhosa, que está me ajudando muito e acredito que ajuda muitas pessoas. Hoje eu vou dar nós vamos estudar um pouco mais a fundo o que é o Ho'oponopono. De onde ele surgiu, né? Ele surgiu de uma tribo muito antiga no Havaí, os Kahunas, que como é que eles faziam o Ho'oponopono? Eles pegavam aquelas pessoas envolvidas, né? Por exemplo, se aquela pessoa tinha algum problema, eles reuniam toda a família, todas as pessoas que estavam ligadas àquela pessoa que estava com aquele problema e faziam um trabalho em grupo de perdão, né? E aí aconteciam os milagres, acontecia todas as resoluções de problemas, e eles tinham muito esse misticismo, né? E eram pessoas que eram tipo como se fossem os oradores, né, da tribo. E aí que surgiu a Morna, que ela era uma curandeira, que ela trabalhava com ervas, a Morna Simeona, e ela teve uma inspiração divina. A divindade inspirou que a própria pessoa poderia fazer o Ho'oponopono, que ela chamou de Ho'oponopono da identidade própria, que é para que você mesmo, para que eu e você tenha esse poder de limpar as memórias. A gente pode mesmo pedir ao Divino Criador para que ele limpe essas memórias, né? O que são essas memórias que a gente fala tanto? Essas memórias são energias negativas, energias de situações, energias de pensamentos, energias de locais. Então são tudo energia, porque nós somos feitos de energia, né? Nós somos seres de luz, nós somos seres espirituais, né? Então a Morna, ela recebeu essa inspiração da divindade para propagar esse Ho'oponopono da identidade própria. E o que acontece é que muitas pessoas pensam que é somente, não, eu vou fazer as 4 frases. Vou fazer as 4 frases sem entender realmente o que significa, o que aquelas frases estão dizendo, né? Porque não é perdoar o outro, não é nada com o outro, é com a gente mesmo. É nós que estamos vendo a nossa visão, que as pessoas estão com problemas que os outros, mas o problema está dentro de nós. E quando acontece algum desentendimento com uma pessoa, algum sentimento que você tem com outra pessoa, ou com o lugar, ou com uma situação, é nesse momento que você tem que fazer o Ho'oponopono, que não é aquele lugar, não é aquela pessoa que é o problema, mas sim a memória que está fazendo com que você sinta, tenha esses sentimentos. E aí é o momento de você limpar. Esse é o momento mais preciso, que você deve limpar. E a Morna, né, ela foi que divulgou, e com pouco tempo depois, o Dr. Heiluen, ele também a filha dele teve um problema de pele por muito tempo, durante 10 anos, e como ele era doutor, né, psicólogo, PhD, muitas faculdades, e como ele não conseguia um tratamento para a filha dele, né, eficaz, então ele recorreu, como a Morna ficou muito famosa no Havaí, ele recorreu a Morna para ela fazer esse trabalho de cura, né, com a filha dele, e com um mês que a Morna fez, ela ficou totalmente curada. E aí o Dr. Heiluen viu que tudo que ele tinha estudado, tudo que ele tinha estudado ali, resumiria nada, porque tinham coisas muito além que a pessoa não sabe que existe, mas que existe, que é muito mais eficaz. E aí ele
tentou por 5 vezes fazer o curso da Morna, né? Porque como ele tinha essa formação acadêmica, e aí ele não conseguia se abrir totalmente, né? Foi quando foi na 5ª vez que ele conseguiu. E é dessa forma, né? Quando você não entende alguma coisa, se você não entender alguma coisa, você olha de novo, você lê de novo, que você vai entender. É assim que acontece com a nossa mente. Então, ele seguiu a Morna por 10 anos, né? Ia para os seminários e tudo, e aprendeu muita coisa com ela. Mas como foi que o Ho'oponopono ficou realmente difundido? Foi quando o Dr. Rinley foi chamado, convidado, para trabalhar num presídio de segurança máxima, e lá dentro tinha uma ala de detentos com doentes mentais. Eles eram muito perigosos e eram estupradores, eram violentos demais. E ele foi convidado para trabalhar com essas pessoas, né? Ele aceitou, mas com uma condição, que ele não iria ter contato com essas pessoas. Como ali era um ambiente que era muito pesado, a energia muito pesada, as plantas não cresciam, os funcionários, eles sempre faltavam, ou quando eles iam trabalhar, eles não continuavam, pedia para sair porque era muito pesado, né? Os detentos todos tinham que ser sedados para controlar os gemados, né? Era muito, muito difícil. E aí, então, como tinha uma legislação para ter um psicólogo, né? Então eles aceitaram, porque ninguém começa. Quando os psicólogos começavam, não continuava e ficava aquela evasão, né? Então, eles aceitaram essa condição do Dr. Rinley. E aí, o Dr. Rinley pediu essa condição, que ele não iria ter contato nenhum, mas que ele iria ficar no consultório dele e que ele ia cumprir o horário. E realmente ele fez. E quando foi mais ou menos em 6 meses, começaram a aparecer começou a surgir detentos que foram melhorando, que as solitárias começaram a ficar desocupadas, começou a mudar o clima, um pouco o clima de lá, né? Os funcionários já não faltavam muito, e durante 1 ano e meio, muitos os detentos já jogavam ping-pong, já estavam com outra harmonia, as plantas começaram a crescer, os funcionários começaram a gostar de trabalhar lá. E aí, com mais ou menos, foi 1 ano e meio, aquela aula totalmente foi, né, alguns detentos começaram a receber condicional, né, outros foram transferidos porque não precisavam mais dessa segurança total. Mais ou menos com 4 anos, foi desativada totalmente. E aí as pessoas ficaram perguntando para o Dr. Rinley o que ele tinha feito, o que tinha acontecido, o que ele fazia lá dentro, né? As pessoas ficaram muito curiosas para saber. E ele disse que o que ele pediu foi os registros de cada detento, né? E ele fazia a limpeza nele mesmo, nas memórias que ele compartilhava com cada detento. E ele dizia, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. E isso se espalhou pelo mundo todo, assim como a Morna, que também viajou para vários países, o Dr. Rinley também viajou para vários países. E aí o Ho'oponopono foi difundido e veio até nós, graças a Deus, né? Essa foi a história do Dr. Rinley. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês, a palavra Ho'oponopono significa corrigir um erro, endireitar, limpar, né? Então o Ho'oponopono ele faz esse processo na gente interno. A gente não faz para outra pessoa, a gente faz limpando em nós essas memórias que a gente compartilha com essa pessoa. Que às vezes a gente quer ajudar alguém, né, que está com algum problema, né, a gente quer ajudar, né, a gente tem essa coisa de ajudar. Então o que a gente faz? A gente tem que fazer, eu limpo em mim as memórias que eu compartilho com essa pessoa. Por favor, de verdade, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e agradeço. Então, essas frases, por que o Dr. Rinley colocou essas frases? Porque essas palavras, ele buscou mesmo, ele pesquisou palavras com boas vibrações. Essas palavras, na física quântica, elas têm a vibração muito alta. Então, quando você fica repetindo,
aquilo vai para o seu subconsciente, que é lá onde estão armazenadas todas as memórias desta vida ou de vidas passadas ou de nossos ancestrais. Então tudo está guardado no nosso subconsciente. Mas para que isso aconteça, o nosso consciente também tem que dar permissão, porque ele é a parte da mãe, né? E o subconsciente é a criança, que carrega todas as memórias. Por isso que a gente tem que dizer essas frases. Porque, primeiro, a criança, o consciente, ele tem que se conscientizar que é 100% responsabilidade, né? E que é a mãe e a criança, e você tem que também pedir à criança interior, que a gente tem que sempre pedir permissão, com muita gentileza, e também pedir ao Divino Criador que limpe. Então a gente tem que ter muita humildade, amor e esperança também. Uma coisa que a gente não pode ter é pedir algo em troca. Não, o Ho'oponopono, você não pode criar expectativas. E outra coisa, eu queria saber se está limpando ou não. Não, você faz o processo e confia na divindade, é isso que você tem que fazer, entendeu? E essas memórias são informações que sempre nos trazem dor, tristeza, esses sentimentos que nos deixa ruim, que nos afasta da divindade, né? Então, quando você fala as palavras, você volta para o zero, você limpa todo o seu subconsciente, né? E daí você consegue receber as inspirações divinas, né? Quando acontece uma memória, você se afasta da sua divindade, né? Então, quando você faz a limpeza, você volta de novo para a inspiração. Você tem de novo, você pode ter a vida dos sonhos, o Ho'oponopono, ele vai muito além da lei da atração, muito além, porque ele vai na raiz do problema, ele vai a fundo, ele vai dentro de você. Então, todos os problemas que a gente tem nessa vida, porque todo mundo tem problema, são as memórias que nós compartilhamos com outras pessoas, com situações, com lugares nesta vida ou na vida passada. Nesta vida relacionada a nossos ancestrais ou nas vidas passadas que nós vivemos, né? Então, e essas memórias, elas vão e voltam, e se você não limpar, elas vão vir com mais força. Então você tem que fazer a limpeza diariamente, todos os dias. Então, se a gente tem um problema de saúde, problema financeiro, problemas de relacionamento, isso são tudo memórias que elas ficam se repetindo no ciclo, né, que você não consegue sair, e o Ho'oponopono, ele vem fazer isso, ele corta, ele transmuta tudo isso em energia boa, e a sua vida vai seguir, sua vida normal, você vai ter uma saúde melhor, você vai ter um relacionamento melhor, você vai ter uma vida financeira melhor. Então tudo engloba no Ho'oponopono. Então deixa eu explicar aqui para vocês. Nós somos divididos em 4 partes, né? Nós temos a parte superior, que é a divindade, Deus. Depois tem a supermente, depois a mente consciente, e a parte maior é a mente subconsciente. É que nós devemos usar a mente consciente para limpar as memórias que estão no subconsciente, ao mesmo tempo que nós usamos a intuição divina, através da supermente, para que essa limpeza aconteça. Limpar é um processo amoroso comigo mesmo. O Ho'oponopono é um processo muito simples de aplicar, mas na verdade você tem que assumir 100% de responsabilidade. Tudo que acontece é nossa responsabilidade. E isso pode ser muito difícil para algumas pessoas não aceitarem, né? Ou entender que ela está passando por aquilo porque deixou-se levar por esse sentimento, por essa situação, né? E é algo muito intenso, né? Muito forte, porque afinal de contas você vai escutar sua mente vai fazer 1000 perguntas na sua cabeça. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não comecei nada disso. Realmente você não começou, mas inconscientemente, lá no seu subconsciente, você tem aquela memória que você compartilhou com alguém, com alguma situação, com algum local, sempre tem, né? Isso aqui é muito importante, ó. Tudo que acontece na nossa realidade é através do nosso subconsciente. Tudo está relacionado ao nosso subconsciente. Nós somos regidos pelo nosso subconsciente. Então,
tudo que nós sentimos, tudo que nós experimentamos, tudo que nós ouvimos, tudo, se você, por exemplo, se você escuta uma música, aquela música se repete na sua cabeça, o que está dizendo aquela letra daquela música? Então você está vivenciando aquela música, você está experimentando aquela música, então você tem que ter muito cuidado do que você está assistindo. Você está assistindo muito programas de violência, então você tem que observar muito bem essas coisas, que vai tudo para o seu subconsciente, e relativamente à sua realidade vai de acordo com o que o seu subconsciente está repetindo várias vezes. Então o poder está nas nossas mãos. Nós temos que observar o que nós estamos falando, palavras também, o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo. Então tudo isso faz a nossa realidade acontecer. É muito importante a gente ter esse poder nas nossas mãos. Então, as 4 fases eu vou explicar para vocês. Por que a gente diz eu sinto muito? Né? A gente sente muito por compartilhar essas memórias que estejam trazendo esse sentimento para a gente, ou essa situação. Né? A gente está se perdoando, a gente está se sentindo. A gente está pedindo perdão, por favor, por compreender que a gente não precisa carregar nada mais, que a gente não tem necessidade de estar carregando isso, né? Eu te amo porque sem essas memórias nós retornamos à perfeição, nós retornamos ao divino que somos nós. Então, quando a gente diz eu te amo para as memórias, né, que a gente está permitindo para elas se libertarem, e nós também, e permitindo o Criador fazer essa transmutação. E sou grato por você estar aqui, por essa situação acontecer. A gente agradece as memórias porque elas se mostraram, né, para que eu tivesse a oportunidade. Então as memórias, elas aparecem para a gente ter a oportunidade de limpar. Qual é o nosso propósito aqui na Terra? É limpar. Porque se eu limpo, eu estou ajudando todo o meu país, eu estou ajudando a minha família, estou ajudando o mundo inteiro, a Mãe Terra, tudo está englobado. Nós todos estamos na mesma energia, né? Então a gente diz, sou grato por ter limpado, e nós pedimos, depois de todas as 4 fases, a gente pede ao Divino Criador para que limpe todas essas memórias, transmute todas em pura energia. Voltando a falar aqui que não tem nada a ver com outra pessoa, a gente não pede perdão para outra pessoa, a gente não diz te amo para outra pessoa, é para nós mesmos. Então esse processo de perdão e de amor para nós mesmos, para nosso subconsciente, né? A gente faz todo esse processo. E como eu já falei, como é que a gente faz o Ho'oponopono para ajudar alguém? A gente faz assim. Por exemplo, imagina que alguém que você queira ajudar esteja doente, né? Então você vai fazer assim, pedindo perdão, dizendo que eu sinto muito por todas essas memórias que eu estou compartilhando com essa pessoa, que esteja contribuindo para que ela esteja vivenciando e experimentando essa situação, sejam limpas, sejam transmutadas em pura luz. Então a gente fala as 4 fases para essas memórias que a gente está compartilhando com essa pessoa. A gente faz o Ho'oponopono assim para outra pessoa, mas para a limpeza de nós mesmos, porque nós estamos enxergando a pessoa daquele jeito, porque todos nós somos perfeitos, nós somos seres divinos. Então as pessoas, nós somos perfeitos. O que o ego faz? O ego faz com que a gente veja os defeitos, tudo que é negativo, né? O ego nos afasta de Deus. Então, quando a gente vê essa pessoa que ela está doente, isso não é o nosso olhar divino, é o nosso olhar físico, né? O nosso olhar do ego. Por isso que o Ho'oponopono é tão profundo e realmente ele faz acontecer, mas a gente não pode criar expectativa. A gente tem que entregar para o divino, para ele fazer a limpeza. O que acontece no mundo físico é apenas o sintoma, o efeito. Ao fazer a limpeza dentro de si, você atinge a causa e a situação melhora. Dr. Hugh. Até o Dr. Hugh, ele falava que ele não curou ninguém. Ele se fez a limpeza em si, e ele fez aquela limpeza, e o Divino Criador limpou aquelas memórias que ele compartilhava com aqueles detentos. Ele diz mesmo que ele não curou ninguém. Então, o Dr. Hewland dizia que para a gente ter todos os aspectos da nossa vida, para a gente ter saúde, para a gente ter uma vida financeira, a gente precisa limpar. Toda memória que surgir, a gente precisa limpar o tempo todo.
porque só assim todas as áreas da nossa vida serão de acordo com a divina presença de Deus, né? Divino Espírito de Deus. Se pudermos aceitar que somos a soma total de todos os pensamentos, emoções, palavras, atos e ações passados e que nossas vidas e escolhas presentes são coloridas ou sombreadas por este banco de memória do passado, então começamos a ver como o processo de corrigir ou estabelecer o que é certo pode mudar nossas vidas, nossas famílias e nossa sociedade. O único propósito em sua vida e na minha é a restauração de nossa identidade, nossa mente de volta ao estado original vazio ou zero do Buda ou pureza de coração, Jesus Cristo, através da limpeza incessante. É dentro do vazio do zero que o amor divino reside, trazendo inspiração para relacionamentos perfeitos, saúde perfeita e riqueza perfeita. A função e a responsabilidade da mente consciente, intelecto, é iniciar a limpeza, cuidar do subconsciente, ensinar o processo de limpeza e pedir ao divino por orientação. A mente consciente não faz ideia de quais memórias estão sendo revividas pela mente subconsciente. Tem cerca de zilhões, milhões de memórias por segundo. Apenas o amor divino pode transmutar memórias tóxicas em pura energia. O amor divino é a única fonte de inspiração e iluminação. A mente consciente não faz isso. A mente subconsciente, como um supercomputador, é a chave da autoidentificação através do processo de limpeza do Ho'oponopono. Se devidamente amado e cuidado, o subconsciente se torna um aliado, limpando sem parar, mesmo quando dormimos. Eu desejo a você e sua família, parentes e ancestrais, paz acima de toda compreensão, a paz do eu. Dr. Hyalalaka Ryu Len. Nada do que seja perfeito, completo e certo para você pode lhe ser negado quando você é o seu eu em primeiro lugar. Ao ser o seu eu em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a perfeição sobre a forma de pensamentos, palavras, realizações e ações divinas. Ao permitir que os seus pensamentos tóxicos venham em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a imperfeição sobre a forma de doença, confusão, ressentimento, depressão, reprovação e pobreza. Dr. Ryu Len. A gente não precisa saber, eu quero saber que memória é essa, porque que essa memória veio. Não precisa, nosso propósito é somente limpar, a gente tem que limpar. Não precisa saber de onde surgiu essa memória, para onde foi. Não, a nossa obrigação é limpar para nós voltarmos ao estado de zero, né? Para nós voltarmos ao vazio. Eu espero que vocês tenham me entendido. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Eu vou ver se eu sei a resposta e falo para vocês. E eu vou deixar aqui no primeiro comentário um treinamento de meditação. Quem tiver interesse, eu vou deixar aqui abaixo nos comentários para quem quiser dar uma olhada. E assim, eu agradeço muito, obrigada. Gratidão por você ter visto esse vídeo até o fim. E somos luzes. E até o próximo vídeo. Um abraço.